Jornal Jovem Pan. Olá, boa noite para você. Hoje é sábado, 1º de janeiro de 2022 e o primeiro Jornal Jovem Pan do ano já começou. Muito obrigada pela companhia. Você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, TV Jovem Pan News e também pelo aplicativo Panflix. Vamos aos principais assuntos de hoje. Já está valendo o novo salário mínimo brasileiro. O reajuste de pouco mais de 10% repõe a inflação sem ganho real ao trabalhador. Enquanto isso, o novo salário do prefeito de São Paulo sobe 46% a partir deste sábado. Também está em vigor a regra que obriga o registro de pesquisas eleitorais no TSE antes de serem divulgadas. Após 10 anos fora do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil volta a ocupar um assento temporário no órgão. Bolsonaro sanciona a prorrogação da folha de pagamentos e também a criação do MEI caminhoneiro. Depois de recomendação da Anvisa, o Ministério da Saúde vai avaliar medidas cabíveis sobre suspensão de temporada de cruzeiros. E no primeiro dia do ano, o Papa Francisco pede basta à violência contra as mulheres. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A partir de hoje, as pesquisas eleitorais deverão ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral antes de serem divulgadas. Os detalhes com a Catiúcia Sotomayor. As pesquisas eleitorais devem ser registradas pelas empresas até 5 dias antes da divulgação no sistema de registro de pesquisas eleitorais. Essa inclusão é obrigatória, mesmo que os resultados do levantamento não sejam publicados, e deve conter os dados de quem contratou o estudo, o valor e a origem dos recursos, a metodologia e o perfil do público da amostragem, entre outras informações. Além disso, fica proibida a doação de bens e valores pela administração pública a partir do primeiro dia do ano, para evitar o uso de recursos públicos para alavancar candidaturas. A exceção é para casos de calamidade ou emergência pública, como a oferta de assistência aos municípios atingidos pelas enchentes na Bahia, ou o pagamento de benefícios para programas sociais já existentes e com orçamento em execução, como o Auxílio Brasil. Os órgãos públicos também ficam impedidos de gastar com publicidade valores que superem a média dos investimentos do primeiro semestre dos últimos 3 anos antes das eleições. O Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Educação estão em lados opostos. O MEC se opõe à ideia de vincular aulas presenciais à apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid pelas universidades federais. Já o ministro Ricardo Lewandowski alega que Milton Ribeiro, o ministro, está contrariando evidências científicas. O Daniel Lian explica melhor sobre essa confusão, sobre essa situação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu nesta sexta-feira o despacho do Ministério da Educação que estabelecia veto ao passaporte da vacina em universidades na volta das aulas presenciais. Um documento publicado pelo gestor da pasta, Milton Ribeiro, afirmava que as instituições federais de ensino não podem exigir o comprovante como condicionante ao retorno das atividades educacionais, porque a medida exige a existência de uma lei federal sobre o assunto. O magistrado analisou um pedido apresentado pelo PSB em uma ação sobre vacinação que tramitava no tribunal. Lewandowski apontou que as instituições de ensino têm autonomia e podem exigir a comprovação de vacinação. Na decisão, ele ressaltou que o ato do MEC, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, desestimula a imunização. O ministro também pontuou que o despacho fere a Constituição, como o direito à saúde e à educação, pois subtrai a autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições. Lewandowski também ressaltou o papel do STF no sentido de colocar em prática direitos fundamentais e afirmou que, quando se trata deste tema, não é possível transigir. Ele acrescentou na argumentação:
Abre aspas, o Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, tem agido em favor da plena concretização dos direitos à saúde, à educação e à autonomia universitária, não se configurando possível transigir 1 milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório. Fecha aspas. O magistrado ainda destacou a importância de proteger as universidades brasileiras contra todas as formas de pressão externa. Você está acompanhando o Jornal Jovem Pan deste sábado, primeiro dia de 2022. E mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E dispara a procura de testes para a Covid com um período de férias. Fernando Martins. O período de festas e a chegada das férias fez aumentar a procura por testes de Covid-19 em todo o Brasil. A ideia é garantir a informação e a segurança para seguir nas confraternizações e viagens. Houve filas em muitos lugares para fazer os testes. A principal preocupação é com a variante Ômicron, muito mais contagiosa, que vem se espalhando na Europa. O empresário Marcelo Palladini comenta que sentiu aumento no número de locais para testagem. O ano passado existiam poucos pontos de teste de Covid. Então era um número muito reduzido de pontos de Covid. Então acho que por isso que antigamente, o ano passado, a demanda era muito grande. O volume de pessoas era maior do que hoje. Hoje deve ter mais pontos de teste de Covid, mas era muito maior que agora. O professor Gustavo Prieto diz que agora, além da nova variante da Covid, há a preocupação com o surto de gripe. Não é só o medo do Omicron, mas é um conjunto de outras doenças, influenza, etc. E esse cuidado que acho que a gente tem que ter, não só com os nossos familiares, mas sobretudo com outras pessoas que estão junto, amigos. Farmácias e hospitais estão fazendo testagem para influenza e Covid. Os preços variam de R$90 a R$350. Em São Paulo, há a realização de exames para Covid na rede pública. Se o resultado for negativo, o paciente recebe medicamentos para a influenza. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, avalia que a presença do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições deste ano não é garantida. Ao jornal O Estado de São Paulo, o político diz que Bolsonaro vem errando bastante. Como exemplo, ele falou da gestão da pandemia no Brasil. Bom, mais um destaque aqui no jornal Jovem Pan e destaque do Rio de Janeiro, porque milhares de produtos ilegais foram apreendidos em Copacabana, no Réveillon. E o Rodrigo Viga tem os detalhes do lado negativo dessa festa na cidade maravilhosa. Apesar de ter sido um Réveillon com menos pessoas, menos gente, aqui em Copacabana foi uma festa marcada por cenas de violência e de insegurança aqui na praia mais famosa do Rio de Janeiro. Quase 20 pessoas detidas, 4 esfaqueadas, arrastões, a apreensão de mais de 6 mil mercadorias, 111 atendimentos médicos e outras ocorrências. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 11 pessoas foram detidas, 2 menores de idade. A Guarda Municipal, que não tem poder de polícia, não usa arma de fogo, conduziu a delegacia aqui do bairro. 20 pessoas, 8 ficaram presas, foram efetivamente detidas. Além disso, a Secretaria de Ordem Pública apreendeu mais de 6 mil mercadorias irregulares e ainda impediu a realização de festas clandestinas na faixa de areia, Copacabana, e uma especialmente no Arpoador, cujo ingresso custaria até R$200. Os postos de saúde aqui da praia de Copacabana fizeram 111 atendimentos médicos. Alguns dos esfaqueados, dos 4 esfaqueados, foram levados para esses postos de saúde e encaminhados para hospitais da rede em seguida, mas a maioria dos atendimentos, pessoas que exageraram na dose, beberam demais. Uma reclamação muito grande foi com relação a roubo e furto de celulares, cordões, tudo na presença de mais de 2 mil homens da Polícia Militar e 2.500 da Guarda Municipal. Eu conversei com o morador aqui de Copacabana, Alfredo Caldas, de 70 anos de idade, e disse que ficou impressionado com a passividade das forças de segurança. O arrastão correndo direto, não tinha um guarda municipal, a PM ali tranquila, como se nada tivesse acontecido, uma barbaridade, cara, realmente
É uma loucura isso aqui. E o senhor parece que chegou a avisar os policiais? Não, o casal que estava ali do lado avisou também. A gente falou com a PM, mas um minutinho, eu vou ver e tal. Vou ver. E o arrastão comendo solto aqui. Tanto é que teve até um esfaqueado. Não sei se foi aqui, mas houve um esfaqueado. O que roubaram de celular não está no gibi, cara. Apesar desses problemas e transtornos, especialmente na área da segurança, o secretário de Ordem Pública do município, Breno Carnevale, considerou o saldo positivo, especialmente olhando para as apreensões feitas pelos agentes. Nós colocamos a Guarda Municipal de forma muito proativa, né? Eu fiz questão de posicionar a tropa na calçada interna, né? Colada na faixa de areia, em duplas, para poder ter mais aderência de agente público por metro quadrado e fazendo com que esses agentes atuassem proativamente, fazendo abordagens, se colocando à disposição das pessoas. É um desafio, obviamente, né? Um ambiente cheio, um ambiente de festa, mas eu acredito que o saldo tenha sido positivo, principalmente com relação ao ordenamento. Como eu falei, a gente apreendeu mais de 6 mil itens, principalmente garrafas de vidro, que por serem proibidas, serviriam, né, também como instrumento para atos de violência. Então, na medida em que a gente faz esse ordenamento, a gente também previne atos de violência e, de forma complementar, como eu falei, a Guarda Municipal fazendo essas abordagens, fazendo essas prisões, tenho certeza colaborou também para que as pessoas pudessem ir e vir com segurança. Não foi feita uma estimativa oficial de público para o Réveillon de 2021 para 2022, mas nitidamente tinha menos gente. Havia clarões aqui no calçadão e também na faixa de areia. Isso antes da pandemia era inimaginável. Por aqui passavam e se concentravam 2 a 3 milhões de pessoas. Até no mar não havia tantos cruzeiros assim, somente 3 esse ano, normalmente 8, 9, 10. Um termômetro do público aqui em Copacabana, que não foi divulgado oficialmente. Falamos na casa dos milhares e não dos milhões. Momentos antes do fechamento do metrô, às 20 horas de 31 de dezembro de 2021, desembarcaram aqui nas estações do metrô de Copacabana quase 20 mil pessoas. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. As eleições serão uma das principais pautas para a política brasileira neste ano. Sobre a atuação do governo federal até agora e também sobre as expectativas para a disputa eleitoral, nós conversamos aqui na Jovem Pan News com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL. Vamos acompanhar. 2021 foi um ano difícil, complicado, pandemia, instabilidade econômica, ambiente político conturbado, mas o governo conseguiu vencer alguns desafios, avanço na vacinação, também aprovação de matérias importantes. Antes de falarmos das eleições, eu gostaria que o senhor destacasse quais são as pautas que o senhor julga como fundamentais, urgentes, para que a Câmara analise em 2022. Bom, Daniel, primeiro, importante fazer uma rápida retrospectiva do que nós aprovamos aí ao longo desses 3 anos passados, né? O próprio presidente ressaltou no seu pronunciamento ontem, liberdade econômica importantíssima, reforma da Previdência. No ano passado, algumas pautas muito boas, como a questão do novo marco das ferrovias, a questão da cabotagem, né? O BR do mar, autonomia do Banco Central, PEC emergencial, né? Privatização ou preparação para a privatização da Eletrobras e também dos Correios. Então, o governo federal teve grandes vitórias na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Podemos também falar sobre uma vitória importantíssima também com o fato de termos conseguido indicar e depois aprovarmos no Senado e a posse do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Então foi um ano cheio de vitórias no campo legislativo, na relação do Executivo com o Legislativo de modo geral e também, claro, na questão da saúde, como você muito bem falou, né? Mais de 370 milhões de doses de vacinas distribuídas, mais de 320 milhões de doses de vacinas aplicadas. Não há adulto no Brasil que tenha tido a intenção, a vontade de se vacinar, que não tenha se vacinado. Então, o presidente conseguiu realmente atuar nas 2 frentes principais nossas desse ano, que era a questão do combate à pandemia de um lado e do outro a questão econômica. Eu tenho a sensação de que no ano que se inicia hoje, a Câmara dos Deputados do Senado Federal, junto com o governo, né, ou todas as pessoas que exercem cargos públicos, têm um grande desafio de atacar aquelas questões econômicas que mais afligem
a população e, de modo especial, a população mais carente. Então, nós já aprovamos o Auxílio Brasil, as primeiras parcelas já estão sendo pagas, né? Ampliação e aumento, aperfeiçoamento do que era o plano, do que era o Bolsa Família, mas o desafio maior é, sim, que nós aprovemos pautas econômicas que permitam, né, um combate à inflação, geração de emprego, aumento da renda. Eu acho que isso é o desafio para todos nós, né? Nós, ao longo desses 3 últimos anos, tentamos avançar com reformas tributárias, com a própria reforma administrativa. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer avançar essas 2 pautas agora, no primeiro semestre de 2022. Sabemos que o segundo semestre a cabeça de todo o país vai estar, ou as cabeças estarão voltadas aí para as eleições, mas eu acho que essas 2 pautas seriam muito importantes. Agora, essas são pautas estruturantes e que requerem um grande esforço político e legislativo, que talvez não seja possível para um momento como esse de término de legislatura e de mandato. Mas seria, eu acho assim, ao lado das pautas mais, vamos dizer assim, pontuais, né, voltadas para a recuperação econômica, combate à inflação, combate à miséria ou à fome, essas seriam as pautas que nós gostaríamos muito de ver aprovadas aí, ou pelo menos com a discussão bem já, né, se maturando, para que a gente possa, talvez numa próxima legislatura, também aprovar rapidamente já em 2023. Deputado, vamos então falar sobre a sua pré-candidatura ao governo de Goiás. Gostaria de saber do senhor quais são os principais desafios que o senhor deve enfrentar no estado, o seu plano de governo. Bom, Karina, nós estamos construindo essa pré-candidatura, né? É algo que está, vamos dizer assim, no momento ainda de construção junto ao próprio presidente Bolsonaro, que vai estar em Goiás agora dia 5, né, para um jogo beneficente lá em Buriti Alegre, estarei com ele. Então, junto a partidos políticos, temos alguns partidos que já apoiam a nossa pré-candidatura e que, no momento correto, vão estar conosco aí no lançamento. E também estamos aí em plena discussão com um grupo grande para a elaboração de um plano de governo. Então, no momento inicial, eu posso falar que um dos focos grandes com certeza, também a economia. Você vê, o governo federal vai ter conseguido até o final do ano que vem, ou melhor, até o final desse ano já, né, atrair mais de R$1 trilhão em investimentos privados no que diz respeito à nossa infraestrutura federal. E nós gostaríamos de fazer isso também em Goiás. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a privatização da Eletrobras e dos Correios. Por que não fazermos isso também no estado ou em Goiás? Sabemos que houve um trauma grande lá em relação à privatização da CELG no passado, mas o modelo que foi feito, a forma como foi feito, que foi muito ruim. Agora nós temos, por exemplo, um novo marco do saneamento que possibilitou Alagoas atrair R$9 bilhões, 4,5 bilhões em outorga, ou seja, dinheiro direto na conta do Estado, e mais 4,5 bilhões de recursos para serem investidos nos próximos anos. A Saneago é algo que, com todo cuidado, com todos os estudos, preservando também, lógico, com respeito aos servidores, mas nós poderíamos avançar. A opção que foi feita até agora é de fazer a abertura de ações, né, para captação de recursos, com a estimativa de captar pouco mais de R$1 bilhão nos próximos anos. Alagoas conseguiu captar, né, assegurar R$9 bilhões, e quem faz o estudo da Saneago, ou o estudo da questão da privatização do saneamento em Goiás, avalia que nós conseguiríamos atrair para Goiás muito mais do que Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá tem conseguido. Nós poderíamos aproveitar também o potencial que Goiás tem natural em várias áreas, no agronegócio, que já é bem explorado, mas poderíamos ajudar muito na infraestrutura para ajudar os produtores rurais a avançar ainda mais na proteção dos produtores de leite, na questão da defesa nacional. Poucos estados conseguem concentrar tantos projetos estratégicos no seu território, projetos estratégicos bilionários das Forças Armadas, quanto Goiás. Temos lá o Comando de Operações Especiais em Goiânia, Artilharia de Mísseis e Foguetes em Formosa, temos também o novo caça da Força Aérea, o Gripen, e o novo cargueiro da Força Aérea, o KC-390 em Anápolis, e Goiás ainda não soube, né? O governo do estado não conseguiu fomentar, atrair empresas para geração de empregos, de renda, para aumentar a arrecadação no que diz respeito à nossa base industrial de defesa. Temos a questão da mineração, né? Reforço para combater as desigualdades regionais, né? O norte e nordeste goiano extremamente afetados, por exemplo, agora com as chuvas, aos moldes do que
está acontecendo no norte de Minas Gerais e sul da Bahia, e a gente não existem políticas eficazes para diminuir essas desigualdades em relação ao centro, ao sul, sudoeste goianos. Então, são várias pautas importantes, né, como, por exemplo, o respeito aos servidores públicos e aos militares estaduais em particular. É impossível a gente imaginar como sendo algo digno a promoção de militares, né, no ano passado, por exemplo, com efeitos financeiros apenas para 6, 7 meses depois. Eu fui militar do Exército por 21 anos e é inconcebível isso, imaginar algo assim, né? Então, o respeito aos servidores, o respeito aos militares, o apoio à industrialização. Goiás já é um estado que conseguiu se industrializar bem em face dos demais, mas nós temos que prosseguir também nesse caminho para valorizar aqueles que empreenderam, desburocratizar, assim como o governo federal fez, fazer uma reforma tributária para, mesmo diante das dificuldades fiscais, simplificar, possibilitar que os empresários, aqueles corajosos que queiram empreender, continuem numa trilha correta de geração de empregos e, sim, de buscar lucro, porque não? Valorização dos colégios militares, proteção das nossas famílias. Foi lançado agora há pouco tempo uma trilha, um itinerário formativo, como uma espécie de integração entre disciplinas lá em Goiás, chamada Viagem ao Redor de Mamagaia. Viagem ao Redor de Mamagaia. Quem está nos assistindo aqui pode pesquisar na internet, que traz uma série de temas que não são os temas que a gente gostaria de ver nas escolas, como estudo da masculinização ou masculinidade tóxica, como eles chamaram. É uma coisa que é impressionante, ou ideologia de gênero no centro dos estudos, politização dentro das escolas. Então, tudo isso nós certamente aboliríamos, tiraríamos para valorizar o ensino de matemática, de geografia. Então, tem muitas coisas a serem feitas. Como eu falei, isso são no campo da economia, da educação. Falamos também aqui dos militares, na segurança pública, recomposição de efetivos. As forças policiais nossas perderam muito efetivo ao longo do tempo. Só para ter uma ideia, a Polícia Militar poderia ter, por lei, 30 mil pessoas, militares trabalhando, e temos aí pouco mais de 12 mil. Então, são várias frentes que poderiam ser trabalhadas, e nós esperamos realmente poder aglutinar forças políticas para avançar com essa pré-candidatura. Você está acompanhando o Jornal Jovem Pan e o assunto agora é o avanço da Covid-19. 2022 pode ser o último ano dessa pandemia, mas começou com um número recorde de casos da doença. E a Carolina Abelim está ao vivo aqui ao Jornal Jovem Pan para trazer para a gente um panorama do coronavírus nesse começo de ano, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Sim, olha só, a Austrália, gente, entrou nesse primeiro dia do ano de 2022 com um novo recorde de casos de Covid. Foram 33.161 registros. O estado mais populoso, que é de Nova Gales do Sul, concentra aí o maior número de casos, mais de 22 mil. O que passa é que recentemente alguns estados australianos adotaram uma política de conviver com o coronavírus, retirando algumas restrições que haviam sido impostas, isso, claro, com a justificativa da alta adesão da população, altas taxas de vacinação, o que estaria essa política impactando, então, nesses novos casos. Esse posicionamento foi, inclusive, o mesmo defendido hoje, nesse sábado, pelo ministro de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, em um jornal britânico. Ele disse que o Reino Unido, inclusive, vem batendo recordes também de casos de Covid, mas ele disse que novas restrições só serão impostas na Inglaterra como último recurso, que a estratégia é uma grande campanha que está sendo feita de aplicação da dose de reforço anti-Covid e testagem em massa da população. Fora isso, teremos que aprender a conviver com o coronavírus. Portugal é outro país que vem batendo recordes também de casos, e nós conversamos hoje com o jornalista Rafael Ristel, que vive em Lisboa. Ele contou que quase todos os amigos do seu círculo de amizade, vacinados, positivaram na última semana para a Covid, e que eles tiveram, inclusive, que desfazer os planos que tinham para a virada, não puderam se reunir, e ele fala também sobre a dificuldade de fazer testes. Vamos ouvi-lo.
todo o planejamento de comemoração que a gente ia fazer entre o grupo de amigos teve que ser cancelado porque praticamente todos testaram positivo para Covid essa semana. Então, cada um ficou na sua casa e a gente está esperando passar a quarentena para daí, depois de 1 ou 2 semanas, a gente fazer a nossa comemoração de Ano Novo aqui em Lisboa. A gente tem percebido que justamente por causa desse aumento de números, os testes têm acabado também. A gente acha muito facilmente por aqui em farmácias e supermercados os autotestes, só que esses autotestes estão em falta e os testes disponibilizados pelo governo aqui de forma gratuita, pelo sistema de saúde, sistema público, também tem horários escassos, então é difícil a gente conseguir porque está todo mundo em busca desses testes. Desse cenário de aumento de casos aí em diversos países, também da circulação da nova variante Ômicron, a mensagem de final de ano do diretor da OMS, Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, foi positiva. Ele disse que tem confiança que 2022 será o ano do fim da pandemia mundial, porque hoje o mundo tem mais recursos, mais ferramentas para prevenir, no caso das vacinas, como também para tratar a Covid-19 no caso dos novos medicamentos que vêm sendo aprovados aí. Claro que ele condicionou esse fim da pandemia nesse ano de 22 à questão de uma distribuição mais igualitária de vacinas entre os países. Caso contrário, estaríamos dando novas chances para mais mutações e mais variantes. Mas ele acredita que nós temos condições de fazer essa distribuição mais igualitária entre os países e que está confiante de que teremos o fim da pandemia. Que seja dessa forma, a gente espera, né, Lívia? Com certeza. Pensei nesse momento que assim seja, que Tedros Adhanom tenha toda a razão nessa sua projeção, nessa sua previsão. E só para atualizar, Carol, os casos de Ômicron aqui no Brasil, o último levantamento feito, ou pelo menos divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta 128 casos, um balanço divulgado na última quinta-feira, 128 casos da nova cepa aqui no Brasil, mas, como eu disse, nesta semana ainda, Carol, provavelmente, e eu concordo com esses especialistas quando eles dizem isso, muito provavelmente são muitos casos, além desses 128, como o Brasil não consegue realizar tantos testes e, consequentemente, o sequenciamento desses exames, desses testes, não tem como a gente fazer um levantamento mais abrangente. Obrigada pelas suas informações, Carolina Abelim. E no último dia de 2021, o presidente Jair Bolsonaro também sancionou 2 medidas que interessam a motoristas profissionais: a isenção do IPI para taxistas e a criação do MEI caminhoneiro. Então a gente vai agora direto para Brasília falar com a Catiúcia Sotomayor, porque ela tem mais informações sobre essas 2 medidas muito esperadas por essas categorias, né, Catiúcia? Boa noite. É verdade, Lívia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Essas medidas são esperadas pelos motoristas profissionais, mas também por outras pessoas, porque a renovação de isenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, ampliou o benefício. Agora, além de pessoas com deficiência física, visual, mental e com espectro autista, quem tem deficiência auditiva, grupo que não era beneficiado na legislação anterior, passou a ter esse direito de não pagar o imposto sobre os produtos industrializados na hora de adquirir um carro. A isenção do IPI na hora da compra para determinados consumidores também teve o prazo ampliado por 5 anos e vai valer até dezembro de 2026. O desconto é só para veículos novos de até 2.000 cilindradas e agora com o preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos, de até R$200 mil. Antes o limite era 140 mil. Não estão incluídos no benefício a compra de acessórios extras para o carro. Só valem equipamentos e opcionais de fábrica. Todas essas regras incluem, então, ainda os motoristas profissionais, como os taxistas, motoristas de aplicativo, que também foram atendidos pelo projeto de lei.
E foi sancionada também a lei que cria o MEI caminhoneiro, como você disse, e inclui a profissão no modelo de microempreendedor individual, mesmo que com faturamento superior ao teto das outras categorias, que hoje é de R$81 mil por ano. Nesse regime simplificado, o MEI caminhoneiro, vinculado ao transportador autônomo de carga, passa a ter o cadastro de pessoa física, CNPJ, pode emitir nota fiscal e tem acesso a benefícios previdenciários, linhas de crédito com condições especiais. Para o caminhoneiro que virar MEI, o limite da receita bruta fica em R$251 mil por ano e o valor mensal da contribuição será de 12% sobre o salário mínimo. Eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Catiúcia. Só deixando bem claro para a nossa audiência que esse limite do MEI foi ampliado apenas para os caminhoneiros dentro dessa medida que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Catiúcia trouxe a informação desse limite um pouco superior a R$250 mil, mas para as demais categorias, esse limite para se enquadrar no MEI continua sendo R$80 mil. Catiúcia, obrigada, viu, pelas informações. E com muitos ou poucos seguidores, qualquer pessoa pode ter e também denunciar uma conta hackeada nas redes sociais. Saiba como se proteger na reportagem de Franci Rodrigues. O advogado Álvaro Castelo Branco levou um susto quando foi tentar acessar o perfil pessoal na internet. O acesso estava negado. Outra pessoa administrava o perfil e fez vários posts vendendo vários eletrodomésticos. Nada era de Álvaro. Na verdade, a minha conta foi roubada porque a partir do momento que eles acessaram a minha conta, eu não tinha mais acesso. Eles alteraram a minha senha, o meu e-mail de contato, o telefone. E a partir daí eles começaram a aplicar golpes, anunciando produtos, iPhone, televisão, geladeira, fogão, sofá no meu Instagram. Sem desconfiar que se tratava de um golpe, alguns amigos acreditaram nos posts e chegaram a negociar a compra dos objetos. O golpista só aceitava pagamento via Pix, exigia um sinal para garantir a venda e depois o comprovante da transferência. Depois de tudo, ninguém mais falava com o comprador e o advogado, dono da conta, não tinha como avisar todos os seguidores para preveni-los. Me deixou muito chateado. Felizmente, eu consegui acessar minha conta novamente e depois que eu acessei minha conta, eu vi que várias pessoas tinham sido vítimas do golpe. A servidora pública Suiane Falcão também passou pelo mesmo problema. Ela ficou sabendo que a conta havia sido hackeada quando os amigos começaram a mandar mensagem querendo comprar os produtos anunciados no perfil. Suiane tentou resgatar a conta sem sucesso. Ela preferiu desistir e abrir outro perfil. Acabei desistindo da minha conta no Instagram porque nada foi feito diante de tantas denúncias, de tantos bloqueios. Fiquei sabendo que a minha conta havia sido hackeada através de amigos que começaram a me ligar perguntando sobre preços de produtos que estavam sendo anunciados na minha conta. Imediatamente eu entrei em contato com os meus amigos e pedi que todos fizessem a denúncia ao Instagram e em seguida o bloqueassem. Qualquer usuário pode ter a conta hackeada, independentemente da quantidade de seguidores. A rede social recomenda o uso de alguns recursos de proteção. Eles ficam disponíveis nas configurações da conta. Um desses recursos é a autenticação de 2 fatores. Depois de acionado, ele dificulta o ataque hacker. Os recursos de segurança protegem o perfil, isso é fato. Mas os seguidores sempre reclamam da dificuldade em recuperar as contas hackeadas. O advogado Marcelo Lucas orienta sobre o que é preciso ser feito, além de acionar os recursos de proteção. É dever da rede social excluir a página do usuário imediatamente. Caso não exclua e esses criminosos tenham benefícios de usuários de forma fraudulenta, criminosa, a rede social está passiva de responder judicialmente por danos a terceiros por não ter retirado a página das redes sociais. Qualquer pessoa pode denunciar uma conta hackeada. Basta procurar o recurso disponível nos perfis da rede social. Bolsonaro sanciona a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por mais 2 anos. Confira na reportagem de Michael Mendes. Pelo menos 17 setores da economia serão contemplados com a desoneração da folha de pagamento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga a medida por mais 2 anos, até o final de 2023.
A desoneração da folha é um mecanismo que permite aos empresários a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. O projeto é do deputado Efraim Filho, do Democratas. Aumentar a carga tributária sobre o emprego, o resultado seria demissão em massa. Mais de 500 mil demissões eram esperados, segundo a avaliação dos setores, porque ninguém aguenta mais tanto imposto sobre seus ombros. E qual seria o resultado dessas demissões? O governo teria que arcar com seguro-desemprego, com novos auxílios. Então é uma decisão inteligente e estratégica, do ponto de vista político, inclusive, manter a desoneração e significar menos impostos para quem mais emprega. Para muitos empresários, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento vai garantir uma segurança jurídica para as empresas que mais empregam no país agora, para esse início de ano. Além disso, vai garantir a manutenção de mais de 6 milhões de empregos. O Congresso prevê pelo menos 6 bilhões de reais necessários para a prorrogação do programa. Vamos para o intervalo? Na volta, vamos falar mais de política e também sobre movimentações políticas com vistas às eleições deste ano com o deputado federal Marcel Van Hatten. A gente volta já, não saia daí. Sociedade Digital faz um panorama da ciência e da tecnologia no Brasil. Uma entrevista com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes. Sociedade Digital, amanhã na Jovem Pan News. Uma entrevista exclusiva, direto do Palácio do Planalto. O presidente Jair Messias Bolsonaro vai direto ao ponto com Augusto Nunes, nesta segunda, 9:30 da noite, na Jovem Pan News. Bora, Carolina, cadê a música? Eu não tô bem, gente. É dos goró que eu tomei ontem, que eu não me recuperei ainda. Gente, alguém ajuda a Antônia? Eu chamei um psiquiatra. O que ele tá fazendo aqui, né? Bom, ganhando novos pacientes. Doutor, tem um Rivotril, um negócio? Não, se não puder não chegar o tutinho nessa gravação, beleza, mas tudo bem. Misericórdia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu amor. Bem-vindo 2022. Hoje, 10:30 da noite, na Jovem Pan News. O secretário especial da Cultura, Mário Frias, usou as redes sociais para criticar a cantora Ivete Sangalo. A artista havia incentivado o público de um show em Natal, na última quarta-feira, a xingar o presidente Jair Bolsonaro. No Twitter, Frias afirmou que, abre aspas, a rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista como meio de impor uma ideologia abominável, no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante. Fecho aspas. Você acompanhou agora, portanto, o posicionamento feito pelo ministro da Cultura, Mário Frias, em relação às movimentações aí da cantora Ivete Sangalo. Você continua acompanhando o Jornal Jovem Pan com as principais notícias deste fim de semana. E agora a gente vai falar da substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil, que divide opiniões. Yasmin Costa. A pesquisa do Instituto Datafolha mostra que os brasileiros estão divididos quando o assunto é o fim do programa Bolsa Família e a criação do Auxílio Brasil. De acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados acreditam que o governo federal agiu mal ao extinguir o Bolsa Família e criar o Auxílio Brasil. Outros 41% consideram a mudança positiva. Os que não souberam opinar somam 9%. E os que avaliam que o governo não agiu nem bem nem mal ao substituir o programa somam 7%. De acordo com a pesquisa, a rejeição ao programa Auxílio Brasil é maior entre os simpatizantes do PT,
críticos do governo Bolsonaro, eleitores do ex-presidente Lula e pessoas que declaram que a comida em casa tem sido insuficiente para alimentar a família. Já a taxa de aprovação ao novo programa é maior entre os eleitores do Bolsonaro, apoiadores do atual governo, empresários, evangélicos e pessoas que têm conseguido alimentar as suas famílias. O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro para mais de 14 milhões de famílias que eram beneficiárias do Bolsa Família e migraram para esse novo programa social do governo. Em novembro, o valor médio do benefício foi de R$ 224, mas agora em dezembro o valor foi ajustado e já está em R$ 400, que foi a promessa do governo federal. Ainda de acordo com a pesquisa, 25% dos brasileiros eram beneficiados ou moravam com alguém que recebia o Bolsa Família até outubro deste ano. Depois da mudança do programa, 22% dos entrevistados estão em famílias que receberam o Auxílio Brasil no mês passado ou vão receber agora em dezembro. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 pessoas em 191 municípios. Vamos voltar a falar de política e das perspectivas para as eleições deste ano. E nosso convidado nesta primeira edição do Jornal Jovem Pan do ano é o deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Satisfação falar contigo, satisfação falar com todos que nos assistem e feliz ano novo, feliz 2022. Ano novo. Para todos nós. Obrigada, deputado. E já que eu abri essa entrevista falando sobre eleições 2022, que vai ser o principal assunto no Brasil, claro, ao longo deste ano, eu queria te perguntar como é que estão as movimentações políticas aí no Novo em relação a essas eleições presidenciais, eleições também para governador. Tem 2 potenciais candidatos, por enquanto pré-candidatos à presidência da República, também com o deputado federal Vinícius Poit, seu colega de partido, claro, candidato ao governo de São Paulo. Como é que estão essas movimentações? Como é que estão essas perspectivas de alianças do Novo para a formação de chapas fortes? Olha, o Partido Novo, ele começou como uma novidade na política brasileira há 4 anos, nas primeiras eleições gerais disputadas. Antes disso, nós tínhamos disputado apenas eleições municipais, porque nas eleições anteriores, né, ou seja, nas de 2014, o Novo sequer existia como partido político formalizado, né? Então, nós elegemos primeiro os vereadores em 2016, depois em 2018 participamos das eleições gerais, e foi realmente um resultado muito positivo do partido. Nós conseguimos eleger 11 deputados estaduais, uma deputada distrital. Nós tivemos uma candidatura à presidência da República que chegou na 5ª colocação com 2,5% dos votos em todo o país. 8 deputados federais eleitos, e compondo uma bancada que tem sido muito atuante em Brasília, sempre muito coerente e fiéis. Os 8 deputados, né, dentre os quais, claro, me incluo aquilo que nós defendemos na campanha eleitoral passada, não nos desviando daquilo que nós nos propusemos a fazer, e um governador do estado que hoje tem as melhores aceitações, né, os melhores índices de popularidade no país, que é o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e que é um dos nossos fortíssimos candidatos agora para a reeleição nas eleições do ano que vem. Além disso, nós temos o Vinícius Poit em São Paulo, nós temos uma pré-candidatura ainda em fase de processo seletivo, já aprovada, aliás, o processo seletivo, mas que vai ainda passar por uma convenção, que é o nosso deputado federal Paulo Ganimi, que é o líder da bancada do Partido Novo, demonstrando a força da bancada federal, 2 deputados federais concorrendo agora, ou se colocando à disposição para concorrer como candidatos majoritários nos seus estados, e outros 6 parlamentares que estão buscando também ou reeleição ou outros caminhos na política para as próximas eleições, demonstrando uma capacidade que o Novo vai ter de poder ampliar sua bancada nas eleições do ano que vem. E claro, para concluir, se comentou sobre o presidente da República, nós temos o nosso candidato, Luiz Felipe Dávila, que tem percorrido o Brasil. Ele está aprovado no processo seletivo do Partido Novo, tem feito um excelente trabalho de divulgação das nossas ideias, e nós acreditamos muito nisso, né? Em fidelidade a princípios, aos programas do Partido Novo, que quer ajudar o Brasil a superar a pobreza com mais liberdade
e com mais responsabilidade e combate à corrupção. Deputado, sei que é cedo ou talvez nem tanto, já entramos em 2022, para falar sobre alianças. O Novo pensa em formações de chapas puras, pensa em fazer alianças, já há negociações nesse sentido? Política é sempre feita de diálogo, de conversa, não tem como fugir disso. Seria não fazer política, dizer que não há conversas com pessoas que podem convergir nos mesmos objetivos, né? Os projetos, os programas podem ser distintos, mas os objetivos muitas vezes são os mesmos. E nós temos percebido que o governador de Minas Gerais, por exemplo, Romeu Zema, foi muito hábil ao longo do seu mandato, tendo apenas 3 deputados estaduais eleitos pelo Partido Novo numa bancada de 70 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, se não me engano, se não me falha a memória, é esse o número. Com apenas 3 deputados estaduais, ele conseguiu mesmo assim, em muitas ocasiões, vencer votações importantes dentro do parlamento para a sociedade e para que seu programa de governo pudesse ser levado a cabo, pudesse ser executado. E é claro que agora, na discussão para sua própria reeleição, existe uma série de movimentações em Minas Gerais para buscar alianças, buscar outros partidos políticos que comunguem desses mesmos ideais do Partido Novo, e não imagino que seja diferente nos demais estados da federação. É claro que o Novo ainda é um partido, né, que está crescendo, pequeno, mas que certamente vai, como já demonstrou nas eleições de 2020, nos municípios, crescer e ampliar a sua representatividade no Brasil. E isso significa que, apesar desse tamanho ainda pequeno, o Novo ele tem buscado ampliar os horizontes da política brasileira, conversando com outros partidos, mas sem perder os seus princípios. E uma coisa que é fundamental no Novo é a não utilização de dinheiro público para a realização de campanhas eleitorais. Eu não utilizei na minha campanha, fui eleito, aliás, com muita honra, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, sem usar um único centavo de dinheiro público. Além de outros pressupostos para integrar o próprio partido, que é a necessidade do filiado, não apenas do candidato, possuir ficha limpa, algo que nós entendemos como simplesmente básico, obrigatório na política, mas a gente sabe que muitas candidaturas não respeitam, muitos partidos políticos aceitam nos seus quadros filiados, e pior, tem candidatos que são ficha suja, oferecendo à sociedade não o melhor que poderiam oferecer, mas aquilo que infelizmente já foi inclusive rechaçado pelo próprio judiciário brasileiro. Deputado, o senhor acabou de mencionar ser contra, e é um posicionamento bastante já defendido pelo Partido Novo como um todo, ser contra esse financiamento de campanha com recursos públicos. Eu vou justamente entrar nessa questão para falar do fundo eleitoral. Nós, aqui da Jovem Pan, acompanhamos intensamente nos últimos dias de 2021 a aprovação do orçamento para esse ano, a aprovação do fundo eleitoral em quase 5 bilhões de reais, e ao longo dessa semana repercutimos também no jornal Jovem Pan sobre a defesa que o pré-candidato ao governo de São Paulo, falamos dele aqui também, o deputado federal Vinícius Poit, que acredito que seja uma defesa de todo o partido, de utilização desse recurso do fundo para ajudar tantas famílias vítimas das tragédias, das fortes chuvas, principalmente na Bahia, mas também em Minas Gerais e em outros estados. Há tempo ainda para a aprovação de uma medida como essa? O Novo vai tentar bancar essa medida? Porque quando a gente fala de tragédia, teria de ser algo emergencial, teria de ser algo para agora. E isso seria possível? Olivia, com certeza que é possível, até porque esse dinheiro ainda não foi gasto. Aliás, esse dinheiro nem existe, é um dinheiro para o orçamento deste ano agora, 2022, foi aprovado no finzinho do ano passado, mas é um dinheiro que vai entrar ainda no caixa do governo por meio da arrecadação de impostos em 2022 para depois ser gasto. Então, é possível sim fazer essa alteração da rubrica orçamentária, antecipando essa despesa, né, para as calamidades na Bahia e reservando, portanto, aquilo que seria gasto com fundo eleitoral depois para outras prioridades do país. Aliás, nós temos tantas prioridades no Brasil que é absurdo sequer imaginar em gastar quase 5 bilhões de reais para impressão de santinhos, para a contratação de cabo eleitoral, para pagar gasolina para jatinho.
para carro, combustível, para jatinho, assim por diante. A gente precisa mudar o foco das prioridades no Brasil, focar no que é básico, no que é importante e mais, dar ao cidadão a oportunidade de apoiar os candidatos que ele quer e de dizer, se eu não sou a favor de um programa partidário de determinado candidato, de um programa eleitoral de determinado candidato nas próximas eleições, eu não quero que o governo brasileiro coloque 1 centavo do meu imposto para financiá-la. E é isso que está acontecendo, Lívia, é pegar o teu dinheiro, do dinheiro de cada cidadão brasileiro, que já é arrecadado mais do que deveria, porque nós somos um dos países em desenvolvimento que mais cobra impostos no mundo, pega-se esse dinheiro para uma finalidade que não é aquela que o cidadão brasileiro entende como prioritária. Nós percebemos uma grande revolta da população brasileira contra esse fundão de quase 5 bilhões de reais e por isso mesmo essa campanha do deputado Vinícius Poit, que está de parabéns, abrindo um abaixo-assinado online, Bahia sim, ou melhor, fundão não, Bahia sim, a hashtag que está sendo utilizada, um abaixo-assinado online que já passou de 50 mil assinaturas de pessoas indignadas com o dinheiro do fundão, dizendo esse dinheiro seria e será muito melhor aplicado para as vítimas das calamidades lá das enchentes na Bahia do que gasto em propaganda eleitoral. Os cálculos são de mais de 2 bilhões de reais já de prejuízo lá na Bahia. Isso já dá praticamente metade do valor previsto para gasto com campanha eleitoral. É um absurdo que o Brasil siga, né, por meio da maioria dos seus políticos, priorizando coisas que não deveriam estar na lista de prioridades. E a gente espera que com essa pressão popular que está sendo feita agora, mudem-se as prioridades e, por que não, no próprio Congresso Nacional a gente tenha uma convocação, mesmo que seja no recesso, para alterar essa previsão orçamentária e passar esse dinheiro absurdo para outras áreas, inclusive o ataque, né, às despesas ocasionadas em virtude das calamidades nas enchentes na Bahia e em outros estados também. Agora, deputado, abrimos essa entrevista falando sobre as perspectivas do Novo para as eleições desse ano. O senhor citou vários colegas que estão almejando cargos, vários cargos variados, para governo federal, também para governos estaduais. E o seu destino, deputado? Reeleição, mudança de destino? O que o senhor aguarda para 2022 politicamente? Uma boa pergunta, Lívia, ainda mais agora no primeiro dia do ano, podemos começar a traçar os nossos objetivos para as eleições. Eu tenho sido muito responsável ao longo do mandato e sempre que me perguntam isso, tenho dito, meu foco é atuar como deputado federal, fui eleito para isso e preciso concentrar as minhas atenções no mandato de deputado federal. Agora, claro, entrando no novo ano e as eleições se aproximando, nós precisamos começar a definir os rumos para o pleito de 2022. Confesso que, ultimamente, também tenho sentido, e de uma forma geral, acho que todos aqueles que tentam fazer a diferença na política, um certo desânimo com as coisas que estão acontecendo em Brasília. O fundão é apenas um desses exemplos, né? A gente fica até se perguntando, né, o quanto que a gente consegue contribuir para mudar. Mas, por outro lado, a grande repercussão, as pessoas dando apoio, vendo as nossas manifestações e entendendo que é preciso ocupar mais espaço, vejo que dá para atrair mais pessoas para a política e assim também incentivar que outras pessoas participem por meio, por exemplo, né, de uma candidatura à reeleição como candidato ou pré-candidato a deputado federal nas eleições deste ano, incentivando mais pessoas a participar desse movimento que nós precisamos fazer no Brasil de mudança do ambiente político por meio de cargos no Legislativo. Também há uma discussão aqui no Rio Grande do Sul, o diretório estadual do Partido Novo tem conversado comigo e outros colegas parlamentares sobre a possibilidade eventual de uma candidatura ao Senado no Estado, mas é algo que ainda está sendo tratado internamente, estamos avaliando, mas a princípio o meu rumo deve ser o de concorrer a uma reeleição ao Legislativo Federal como deputado em Brasília. Para a gente fechar, mas antes disso, a gente tem mais um ano inteirinho de congresso, de trabalho aí para os nossos representantes já eleitos. Será, deputado, que agora em 2022, essas promessas que vêm de anos atrás, especialmente a partir de 2019, será que as reformas estruturantes, e eu destaco aqui a reforma administrativa, a reforma tributária, terão tempo, serão priorizadas agora em 2022 no Congresso? Lívia, eu confesso que eu vejo muita dificuldade.
Mas quem pode responder melhor essa pergunta, e aliás tem dever de tratar desse assunto com toda a responsabilidade, é o próprio governo que propôs as reformas. Eu fiquei muito triste quando o próprio líder do governo, há uma semana ou duas, disse que as reformas não seriam votadas no ano que vem, meu colega deputado Ricardo Barros. Com todo o respeito, entendo, aliás, no ano que vem não, neste ano, ano que vem, aliás, por essa perspectiva, talvez venham a ser, talvez não, terão de ser feitos, porque já vai se estar muito atrasado. É preciso compromisso do governo com as reformas, com a reforma administrativa que foi enviada pela base do governo, que é uma base ampla, que acabou também derrubando o próprio veto do presidente Bolsonaro ao fundão. É preciso mais articulação e mais coordenação de esforços para que valha a pena esse abraço que o Bolsonaro deu no Centrão, que para mim não valia a pena em nenhuma hipótese, mas tendo feito esse acordo pela governabilidade, é preciso que se ache meios para aprovar os projetos de interesse do governo e da sociedade brasileira. Reforma administrativa, reforma tributária, privatizações, tem muita coisa boa para ser votada e tenho certeza que o ano eleitoral é um ano bom para isso, porque as pessoas estão querendo o cumprimento das promessas feitas e o melhor para o país. E não tem nada melhor para o Brasil do que reformas e mais liberdade para o cidadão. Tá certo, conversamos agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, obrigada pela entrevista. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite, mais uma vez. Excelente novo ano. Obrigada, para o senhor também. Obrigado. E atenção, quem se prepara para fazer uma viagem aérea, voltaram a valer as regras de antes da pandemia sobre a remarcação de passagens. E quem explica melhor para a gente é a Beatriz Manfredini. Atenção passageiros, a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2022, aquela lei sobre passagens aéreas, que permitia que os consumidores fizessem remarcações de voos ou cancelamentos sem pagar multa, terminou. Essa era uma lei que foi criada durante a pandemia da Covid-19, justamente para auxiliar companhias aéreas e também clientes. Ela foi criada então nesse mês de abril, depois foi prorrogada 2 vezes, mas ela só valia até ontem, dia 31 de dezembro de 2021. Para quem tem voo marcado a partir de hoje, então a partir do dia 1º, essa regra não vale mais. Aí a gente explica, para os consumidores o que muda a partir de agora, que é o que acontece, o que vale, o que está no contrato da passagem. Se o consumidor desistir de viajar, por exemplo, ele vai ter que pagar para remarcar. Também aquela coisa de oferecer crédito sem multa deixa de ser uma obrigação das companhias aéreas, fica a critério delas. Por outro lado, se essa companhia aérea cancelar o voo, se for a empresa que fizer o cancelamento, aí é a vez do cliente de escolher se ele quer reembolso, que volta a ser imediato, não era mais durante a pandemia, se ele quer crédito ou também a remarcação da passagem. Lembrando, a gente deixa esse alerta importante que não importa a data que esses bilhetes aéreos foram comprados, e sim a data da viagem. Então, mesmo que você tenha comprado esse bilhete ainda durante a lei, enquanto a lei estava em vigor, se essa viagem agora para a partir do dia 1º, não adianta mais. O que pode mudar é que essa lei da pandemia ainda pode ser estendida nos próximos dias pelo governo federal. Mas a informação que a gente tem da Secretaria Nacional do Consumidor é que não há expectativa nenhuma de nova extensão da validade dessa lei. A gente fala aqui do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que tem movimento bem tranquilo neste dia 1º. Claro que tem bastante passageiros, mas não tem nenhum transtorno, nenhum tipo de fila por aqui. Obrigada, Manfredini. E em vários estados, o consumidor está sentindo uma leve redução no preço do combustível. A reportagem é do Michael Mendes. Nas últimas 4 semanas, o preço da gasolina caiu 1,7% e ficou mais barata nas bombas dos postos de combustíveis de todo o país. Em algumas regiões do país, a redução chegou a 1,4%. Os dados da Agência Nacional do Petróleo mostram ainda que a média do litro da gasolina continua alta. Os valores variam de R$ 6,70 a R$ 6,90. No Paraná, o consumidor encontra o menor preço do Brasil, cerca de R$ 6 o litro. A queda parcial do preço da gasolina tem sido puxada por causa do preço do etanol, que também caiu ao longo das últimas semanas. Além disso, os governadores de vários estados estão estudando baixar o preço da alíquota do ICMS,
que encarece demais o preço do combustível e impacta diretamente no bolso do consumidor. No Rio de Janeiro, o estado registra o preço mais alto do país. A gasolina comum chega a custar R$ 7,90. A aditivada ultrapassa os R$ 8,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, entre os dias 28 de novembro e 4 de dezembro, no estado de São Paulo, o preço da gasolina caiu cerca de 20 centavos nos postos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite pretende baixar ainda mais o ICMS. A redução pode refletir no preço final nas bombas, com uma redução de 44 centavos. As alíquotas de gasolina e álcool caem de 30% para 25% no estado. Olha isso, gente. Enquanto o trabalhador brasileiro tem a partir de hoje um salário mínimo de R$ 1.212, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ganhou neste sábado um aumento de 46% com um pagamento mensal que chega a R$ 35 mil. Vou falar sobre isso com mais detalhes com o Daniel Lian, que fala ao vivo agora com a gente no Jornal Jovem Pan. Lian, boa noite para você. É isso mesmo? O prefeito Ricardo Nunes pode chegar a ganhar R$ 35 mil com esse aumento? É isso mesmo, Lívia. Bastou a virada do ano para este reajuste, não só do prefeito. Aliás, serão os novos salários do prefeito da capital paulista, do vice-prefeito e também dos secretários. A remuneração de Ricardo Nunes, do MDB, prefeito de São Paulo, passa de R$ 24 mil para R$ 35 mil. Um reajuste de 46,6%. E agora passa a ser o teto também do funcionalismo público na capital paulista. O impacto de tudo isso nos cofres públicos deve ser de aproximadamente 51 milhões de reais a mais, pelo menos esta é a projeção. O texto foi sancionado pelo prefeito, então prefeito da capital paulista, Bruno Covas, em dezembro de 2020, mas veja só, o reajuste do vice-prefeito será na ordem de 47% e dos secretários ainda maior, em torno de 53%. Tudo isto não foi bem digerido por diversos setores. O presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação do Ensino Municipal, Cláudio Fonseca, diz que os olhares estão apenas voltados ao alto escalão e sem a devida valorização dos servidores. Agora é a hora de também recuperar os salários dos servidores públicos. Não adianta fazer homenagens ao pessoal do SUS. Quem trabalha no SUS são servidores públicos. Fazer coraçãozinho, dar declaração de agradecimento ao SUS. Mas os profissionais da educação, da saúde, da assistência merecem ter reajustes. Não só os reajustes de alto escalão, é necessário ter um olhar para os de baixo. A gente ainda fala mais sobre o salário mínimo nesta edição. As redes sociais estão cada vez mais presentes nas disputas políticas. Em ano de eleição, a expectativa é que a fiscalização seja ainda maior para evitar crimes eletrônicos. Mais informações com João Vitor Rocha. O endurecimento da fiscalização será o tema central na Justiça Eleitoral durante a eleição de 2022, após as redes sociais se tornarem a principal arena política pós-2018. Em um cenário polarizado e apaixonado, o advogado especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro, explica o que os eleitores e candidatos não podem fazer durante a campanha nas redes sociais. Um impulsionamento feito por pessoas físicas e por empresas, ele não pode ser feito nas redes sociais. Esse impulsionamento só pode ser feito por partidos políticos ou pelos próprios candidatos, porque isso tem que passar pela conta de campanha, tem que ir para a prestação de contas, evitando assim o chamado caixa 2. Então é importante que se coloque isso. Muitas pessoas têm uma postura apaixonada nas eleições, querem ajudar o seu candidato, mas elas podem acabar se prejudicando, levando inclusive multas por impulsionamento entendido como irregular, entendido como caixa 2.
O advogado alerta que disparos em massa e a propagação de fake news serão os temas mais preocupantes durante a campanha política no cenário virtual. A fiscalização, ela é feita pelos próprios partidos, pelos cidadãos que levam as denúncias e também pelo Ministério Público Eleitoral, que está muito atento à divulgação em massa de fake news, especialmente, ou disparos em massa, compra e venda de cadastros de eleitores, com telefones, e-mails e tudo mais. E isso tem ganho muita força, muita adesão por parte das autoridades. Então, isso vai ter que ser muito bem colocado pelos partidos políticos para evitar, inclusive, cassações. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020, será o norte desta fiscalização. A palavra-chave desta lei é o consentimento, ou seja, o cidadão tem que estar ciente que seus dados estão sendo compartilhados para determinados fins. Por exemplo, uma empresa com um vasto banco de dados não pode vendê-los para eventuais candidaturas. O advogado lembra que o presidente Bolsonaro sancionou o crime de denunciação caluniosa eleitoral. Essa será a primeira eleição com essa jurisprudência. Consiste basicamente no sujeito ir até a justiça e falar, olha, determinado adversário meu é um pedófilo, alguma coisa nesse sentido, né, dizendo que o sujeito cometeu um crime. Daí se verifica que a ideia é justamente atrapalhar os planos eleitorais dessa pessoa, criar um constrangimento, e isso é considerado crime. Então, existe aí todo um movimento com acertos e erros por parte da Justiça, especialmente até do próprio Supremo Tribunal Federal, dizendo que é necessário barrar, e o Brasil, assim como o resto do mundo, está engatinhando ainda em como lidar com essa nova realidade. Renato Ribeiro explicou as vias que podem levar à condenação de crimes eletrônicos na Justiça Eleitoral. Existe um mecanismo, a própria representação eleitoral, em que o candidato, o partido, por meio de advogados, eles ingressam na Justiça e pedem a retirada desse conteúdo. E tem sido muito rápido. Isso, historicamente, a Justiça Eleitoral dá a retirada de conteúdo, até mesmo das redes sociais, as plataformas Instagram, Facebook, LinkedIn, e retira isso do ar, às vezes até dando o direito de resposta, e sob pena de multa diária, que sempre é muito alta. Então, o que acontece não é terra sem lei. Havendo, sim, a propagação, a comprovação, ainda mais no período de propaganda eleitoral, existe essa repressão do ponto de vista da Justiça Eleitoral. Apesar de diversas críticas e até alegações de censura por conteúdos que foram retirados do ar, o advogado lembrou que as redes sociais são empresas privadas, com o livre direito de penalizar quem viola suas políticas. A seguir, o novo salário mínimo e também as perspectivas para a economia brasileira para este ano serão tema de uma entrevista ao vivo com o economista Gilberto Braga. A gente volta já, não saia daí. Nesse primeiro Máquinas na Pan do ano, você vai acompanhar com a gente a segunda parte do especial Melhores Momentos 2021. Nós vamos mostrar para você carros clássicos de coleção, uma oficina de restauração de joias de 4 rodas, o iate mais caro do mundo, o universo do drift e dicas de segurança na estrada. Máquinas na Pan, amanhã, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Vai, Torinho! Vai, Torinho! O convidado dessa semana é o CEO da Vulcabras, Pedro Martelli. Sabe que o nosso mercado é um mercado muito competitivo, né? O mercado esportivo tem gigantes no mercado, marcas gigantescas americanas, alemãs. É difícil competir com eles, mas o Brasil é um grande produtor de calçado. De frente com o touro, amanhã na Jovem Pan News. Empregados da Eletrobras conseguem na Justiça o direito de não assinar um documento imposto pela holding para quem não se sente seguro de voltar ao trabalho presencial. O retorno está previsto para a próxima segunda-feira, dia 3. Esta já é a 6ª liminar obtida pela categoria contra a volta às instalações da empresa desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com a advocacia Garcês,
que representa os sindicatos dos trabalhadores das empresas de energia do Rio de Janeiro e também de toda a região, o documento imposto pela Eletrobras aos funcionários teria cláusulas onerosas. Portanto, você acabou de acompanhar agora que os empregados da Eletrobras continuam inseguros para voltarem ao trabalho presencial que está previsto para esta segunda-feira e se recusam a assinar esse documento em que exige a volta, documento feito pela empresa. Está acompanhando o Jornal Jovem Pan neste sábado, 1º de janeiro de 2022. E o ano já começa com um reajuste no salário mínimo, que subiu para R$1.212, era no ano passado, em 2021, R$1.100. E justamente sobre esse reajuste de R$112 e também sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2022, a gente vai conversar a partir de agora com o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Professor, já abri a nossa entrevista falando justamente sobre esse reajuste no salário mínimo. Tínhamos um valor de R$1.100 no ano passado. É até esquisito falar no passado, o ano terminou ontem, mas vamos lá. O salário era R$1.100 no ano passado, teve esse reajuste, ganhou mais R$112 agora em 2022, um reajuste de pouco mais de 10%. O que significa que a gente está repondo a inflação, mas nada de ganho real, é isso? É exatamente isso. A legislação foi modificada e atualmente a regra é de que o governo está obrigado a apenas fazer a recomposição do poder de compra, que em termos práticos significa aplicar a inflação em cima do salário antigo, que era 1.100, como você bem lembrou. Então esse valor que vai para 1.212 a partir de hoje, ele na verdade representa a aplicação da inflação esperada para o ano de 2021 e vai ser o salário praticado em 2022. É preciso ainda que saia oficialmente a inflação de dezembro, porque se por um acaso houver uma inflação acima das expectativas até agora conhecidas, e o salário mínimo não pode subir menos do que, no mínimo, a inflação. Então aí o governo vai ter que emendar a medida provisória para fazer um complemento desse salário mínimo, mas a rigor, dentro das condições normais que se conhece, o valor é esse, e esse valor não traz nenhum ganho real, ou seja, não aumenta a capacidade de compra do trabalhador, apenas faz uma, digamos assim, uma recomposição da inflação do ano de 2021. Agora, professor, 5 estados já anunciaram que não vão seguir, não vão aderir esse valor proposto pelo governo federal de salário mínimo. É uma prática normal? Eu vou até citar esses estados para a gente trazer a informação completa. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. É uma situação natural que os estados, conforme suas realidades, não façam essa adesão a esse salário mínimo nacional? Na verdade, esses estados que você mencionou, eles têm um valor superior a esse proposto pelo governo federal e leva em conta o custo de vida nas suas regiões, nas suas limitações, na sua área geográfica. Então, tradicionalmente, são estados mais desenvolvidos e que, portanto, têm um custo intrínseco maior, como aluguel, custo de transporte, e é diferente da realidade de outros estados que tem custos mais em conta, mais baratos. Agora, o salário mínimo nacional, como o próprio nome sugere, ele pega uma média do Brasil todo. E, evidentemente, que você vai ter, para a composição dessa média, estados que têm custos menores e custos maiores. Então, tradicionalmente, esses estados têm custos maiores, que foram citados por você, eles têm um salário mínimo local, que seria o salário mínimo regional aplicável somente nesses estados. Ainda assim, é comum que em diversos contratos de trabalho, mesmo nesses estados que têm salário regional, se pratique o nacional e não
aquele da localidade. Agora, professor, o senhor mesmo citou já a nossa inflação, que já está acima de 10%. Vai ser feito ainda a divulgação dessa inflação de dezembro, em meados de janeiro, mas até agora já está acima de 10%. Temos alta da Selic e perspectiva de uma alta ainda maior da taxa básica de juros. A gente divulgou ao longo dessa semana que a renda média do brasileiro caiu também, segundo dados do IBGE. Nesse cenário todo, esse salário mínimo proposto pelo governo é o ideal? Muitos analistas dizem que ele deveria ser 2, 3 vezes maior. Olha, se você pegar lá atrás, quando o salário mínimo foi instituído, ele considerava uma série de necessidades de uma família tradicional brasileira, formada por 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. Essa era digamos assim, o indicador que foi criado. E nessa cesta de consumo que o salário mínimo deveria ser capaz de prover, você consideraria todas as necessidades familiares: transporte, alimentação, lazer, pagamento de todas as contas dentro de um orçamento convencional. Esse valor é muito próximo daquilo que o DIEESE calcula hoje. E esse valor ele seria aproximadamente de 4 vezes o salário mínimo oficial, ou seja, ele estaria próximo de R$4.000, podendo variar, obviamente, dependendo da região do país, para mais ou para menos. Agora, há muito tempo que se perdeu essa referência de partida lá de trás de quando o salário mínimo foi instituído. O salário mínimo hoje ele é considerado uma cesta muito diferente dessa, e muitas vezes ele não é sequer suficiente para a satisfação alimentar do trabalhador e dos seus entes familiares. Agora, professor, quais são as perspectivas econômicas para 2022? Aí eu falo de inflação, falo de Selic, como o Brasil está chegando em 2022 e diante desse cenário que a gente tem, como eu disse, de alta na taxa básica de juros, inflação nas alturas também, renda média do brasileiro caindo cada vez mais, como o Brasil pode chegar nesse cenário e levando-se em consideração também as eleições que acontecem nesse ano, como que o país pode chegar ao final de 2022? Quais são as suas projeções, professor? Olha, Lívia, eu vou começar por onde você terminou, né? Eu acho que as eleições presidenciais desse ano, elas projetam uma característica muito diferente. Por quê? Porque quando você não tem um candidato flagrantemente liderando as pesquisas eleitorais, ou seja, você já sabe qual vai ser a provável política econômica, quem vai ser o provável ministro da economia, que tipo de medidas serão adotadas, isso tende a fazer com que o investidor, as empresas, elas retardem determinados planos de investimento. Então, esse cenário, ele tradicionalmente, em eleições passadas, ele se acirra 6 meses antes da data do pleito. E nós já, desde o final de 2021, temos diversos candidatos já declarados, ainda não oficialmente confirmados, mas que serão candidatos certamente à presidência da República do país. Então, esse cenário de uma campanha mais acirrada e sem que uma previsibilidade com relação às medidas econômicas sejam conhecidas, isso cria um ambiente ruim para a economia. Então, o ambiente previsto para 2022 é um ambiente que a gente pode dizer, em uma linguagem popular, de banho-maria. A economia vai crescer, mas vai crescer pouco, algo em torno de 0,4% a 0,5%. Vamos continuar com uma inflação ainda relativamente alta, mas já a metade, provavelmente, do que vai ser do que foi a de 2021. Então, em 2022, deveremos ter um IPCA acumulado de 5%, portanto, os preços vão aumentar menos. E é importante esclarecer que quando a gente diz que a inflação vai cair, não quer dizer que os preços vão diminuir, mas que eles vão subir numa velocidade menor e num percentual um pouco mais fraco. E teremos ainda uma Selic, como você apontou, que é a taxa básica, que serve de referência para todas as taxas de juros da economia, crescente. A principal arma para combater a inflação que o governo vem utilizando
a elevação da taxa de juros para inibir o consumo. E ela deve ir até 11,5% ao longo do ano de 2022, lembrando que hoje ela está um pouquinho acima de 9%. Portanto, é um juros caro desestimula a movimentação econômica e estimula até o investimento financeiro especulativo. Então, é um cenário, digamos, de banho-maria. Professor, em relação ao câmbio, em relação ao dólar, a gente percebeu uma desvalorização do real muito grande ao longo deste ano, especialmente nessa reta final deste ano, não, do ano passado, e especialmente nessa reta final de 2021. Em época de eleições, o senhor mesmo explicou que há essa insegurança política que se reflete em várias áreas. A gente pode ter uma desvalorização do real ainda maior? Olha, não se espera grandes sobressaltos em relação ao câmbio. Se espera algo em torno de R$ 5,60, R$ 5,70, que é um patamar dentro de uma faixa de oscilação muito próxima do que a gente já tem tido nesses últimos meses, ou pelo menos nos últimos 2 meses. Então, ele deve continuar ainda bastante instável, bastante nervoso na linguagem do mercado financeiro, ou seja, como se fosse uma gangorra, seguindo as notícias internas com relação às eleições e as notícias externas, sobretudo com relação a 2 parceiros muito importantes no mundo econômico, são os Estados Unidos, que tem um programa interno de juros que afeta, no sentido de atrair ou retrair dólares para a sua economia. Então, taxa de juros nos Estados Unidos baixa, mantém, de certa maneira, o dólar circulando pelo mundo, e se subir os juros americanos, é bastante provável que os investidores comprem juros americanos. E o último player é a China, sobre o qual se tem grande dúvida se a economia chinesa vai manter a sua pujança e quanto à capacidade das empresas chinesas em honrarem os seus compromissos, os seus pagamentos ao longo de 2022. E, professor, também ao longo de 2021 batemos muito na tecla da alta dos combustíveis. O senhor explicou agora que a gente não vai ter muitos sobressaltos em relação ao dólar, em relação à desvalorização do real, mas estabilizado nesse patamar alto também. E o dólar é uma das bases para se estabelecer o valor do combustível aqui no Brasil. A gente sabe disso, a gente sempre traz essa informação. As oscilações no mercado do petróleo também. Dá para fazer uma estimativa? A gente trouxe uma reportagem nessa edição dizendo que nessa reta final de 2021 houve uma pequena queda de menos de 2% no preço dos combustíveis. O que a gente pode esperar nesse vilão que foi em 2021 para o combustível? Olha, o fato de nós termos ainda um cenário de pandemia, e esse cenário de pandemia com o surgimento de novas variantes, isso mantém, de certa maneira, o preço do petróleo um pouco contido. Em contrapartida, se nós tivermos um cenário de expansão econômica muito veloz, muito rápido, a procura pelo petróleo aumenta e, naturalmente, o seu preço sobe no mercado internacional, afetando negativamente os derivados internos praticados no Brasil, na medida em que nós temos que comprar lá fora esse petróleo. Um outro fator que pressionou bastante o preço dos combustíveis em 2021, espera-se que se amenize em 2022, que é a questão do etanol, né? Como se sabe, nós temos 27% de mistura de etanol dentro do combustível gasolina que é vendido no país. O etanol ele teve uma quebra de safra, nós tivemos uma questão climática, a produção veio abaixo do que era a expectativa do governo, dos produtores, então o etanol ele é adicionado à gasolina para fazer o preço cair. E nesse ano de 2021 que acabou de se encerrar, ele foi ao contrário, ele foi mais um fator de elevação de preços. Se nós tivermos uma boa safra ao longo de 2022, é possível que nós possamos até ter uma pequena diminuição, pelo menos em relação à adição do etanol na formação do preço da gasolina. Tá certo. Conversamos agora com o economista e professor do IBMEC, Gilberto Braga. Professor, obrigada pela entrevista. Um feliz 2022 e que estejamos juntos ao longo desse ano também. Muito obrigado, um abraço a todos, uma boa noite, feliz ano novo. Boa noite.
E nesse primeiro dia do ano, o Papa Francisco fez um apelo pela paz. Carolina Abelim. A mensagem de Ano Novo do Papa Francisco para o mundo foi durante o tradicional discurso do Ângelus na janela do Palácio Apostólico. Isso diante de uma Praça São Pedro lotada de fiéis neste dia 1º de janeiro, que é o 55º Dia Mundial da Paz. E esse foi o assunto do discurso. O Papa Francisco pediu que o mundo arregasse as mangas pela paz. Em mensagem, ele pediu aos católicos que pensem positivos, que sejam positivos, mas que também trabalhem para construir uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. Francisco disse que a paz exige gestos concretos, que não adianta apenas se abater e reclamar, mas sim é preciso arregaçar as mangas e exercer o perdão ao próximo, assim como promover a justiça. Essa atitude ele pede no início de 2022, claro, também em relação a problemas pessoais, mas no enfrentamento de situações sociais que o mundo inteiro passa. O Papa citou aí a crise ecológica e os desequilíbrios econômicos do planeta agravados pela pandemia. Antes disso, durante a missa na Basílica de São Pedro, Francisco falou sobre a violência contra a mulher, o que ele classificou como um insulto a Deus. O Papa Francisco disse que a igreja é mãe, é mulher e que todos precisamos trabalhar para proteger as mulheres. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan. Obrigada, Abelim. Mudando de assunto agora, a modernização do futebol é um caminho sem volta. O modelo de gestão conhecido como Clube Empresa deve crescer no Brasil com a nova lei aprovada no Congresso. E quem traz mais informações é o Marcelo Matos. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno comprou o Cruzeiro de Minas Gerais por 400 milhões de reais. O time estará pelo 3º ano na Série B do Brasileirão. Dia histórico para mim, dia histórico para o futebol brasileiro, para o Cruzeiro. Eu que tenho uma história com o Cruzeiro incrível, volto a casa com um desafio enorme, muito trabalho pela frente. O Cruzeiro tem uma dívida muito grande, nós temos realmente um desafio gigantesco. E o futebol brasileiro precisa dessa mudança radical, né? Para voltar a crescer, voltar a ser competitivo. Há muito tempo se discute a profissionalização do futebol e a transformação das agremiações em empresas. Um impulso para a mudança veio no primeiro semestre de 2021, com a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que autoriza a criação das sociedades anônimas de futebol. Explica o especialista em direito desportivo, José Mansur. Não deve ser recebido com euforia, mas com muita esperança. Acho que a palavra é esperança. A gente tinha um modelo de organização desde que os primeiros clubes brasileiros foram fundados, no início do século XX, então um modelo aí de 120 anos, que foi muito bem sucedido, fez do Brasil o país pentacampeão do mundo, que revelou os grandes jogadores da história do futebol, mas que já de algum tempo estava se mostrando obsoleto, ultrapassado. Esse modelo associativo de clubes organizados na forma de associação, onde os dirigentes são escolhidos por processos políticos e que é muito limitador na capacidade de obter receitas novas. Mansur lembra que na Europa e nas ligas mais importantes do mundo, o modelo é o mais bem sucedido. Dos 30 clubes com maiores receitas do mundo, 27 estão constituídos como empresa. 27. Aí nós temos 3. O Barcelona, que vive uma derrocada monumental, algo assim que choca o mundo, a forma como o Barcelona está tendo dívidas, está apresentando balanços cada vez piores. O outro é o Real Madrid, que ainda é um clube associação bem sucedido, dentro de 27 que já não são mais, mas que sempre teve muito apoio do governo espanhol. E o terceiro é um clube brasileiro, o nosso Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores, que faz um trabalho nos últimos anos muito destacado e hegemônico, como clube associação, mas que, por ter 40 milhões de torcedores, já é um gigante mundial, mas poderia ser ainda mais.
Faz tempo que a camisa pesada não garante mais a sobrevivência dos times na elite nacional. A grande maioria está falida, com dívidas milionárias, por gestões sem realidade fiscal, longe da eficiência privada e mais parecem estatais, com grande questionamento do uso do dinheiro dos clubes. Antigamente era assim, mas hoje você já vê inquéritos do Ministério Público sobre as últimas gestões do Cruzeiro. Eu tenho conhecimento de inquéritos do Ministério Público sobre gestões do Inter de Porto Alegre. Não quero citar dois porque são públicos, eu não sei se há. E no nosso São Paulo existem ex-dirigentes, dirigentes atuais respondendo à ação criminal por atos praticados na gestão do São Paulo Futebol Clube. Quer dizer, fatos que são imputados a eles têm todo o direito de defesa, ninguém deve ser condenado antes da decisão judicial nesse sentido, mas isso é público, dirigentes e ex-dirigentes do São Paulo respondendo em processo crime, ou seja, aquele estigma de que a corrupção no futebol nunca era punida está se quebrando, e eu acho que é um movimento que outros estados vão começar a fazer, olhando o movimento do Ministério Público de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e aqui nosso Ministério Público paulista já fizeram esse movimento, e eu acho que isso serve de alerta para que esse modelo associativo, que não por si só, o fato de ser modelo associativo já leva à corrupção privada, né, que é assim que a gente deve chamar, mas que no modelo associativo não havia controle, não havia regra, não havia mecanismos, como existem na lei das SA. Você está dizendo que na SA nunca existe corrupção privada? Não, mas existem muito mais mecanismos para controlar e para punir. Mas os clubes que dominam o futebol brasileiro hoje não são empresas. Atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo, porque os clubes vão virar empresa e abrir mão do seu poder. A tendência é procurar um mecenas nacional ou internacional. O Flamengo não deveria vender o Gerson para o Olympique de Marselha. O Flamengo, pelo tamanho das duas organizações, o Flamengo deveria ir lá no Olympique de Marselha e pegar o melhor jogador do Olympique de Marselha e trazer para jogar no Flamengo. Essa é a ordem de grandeza, inclusive sob o ponto de vista da economia dos países, o fato de um estar em euro, outro em real, é importante, mas 40 milhões de torcedores em real fazem a diferença do câmbio ficar um pouco mais relativizado. O Atlético Mineiro tem o mecenas. O mecenas, ele é alguém que... Qual é a segurança que o mecenas tem na relação com o clube? Um contrato de mútuo. Um dia o clube fala para o mecenas, olha, vá cobrar seu contrato de multa na justiça, você vai executar o clube sem uma possibilidade remota, porque o clube não tem patrimônio para te pagar, mas o mecenas é um apaixonado, óbvio que ele vai falar, não vou executar o clube jamais, mas a relação é tênue, é frágil. E o Palmeiras, ele conseguiu, graças ao trabalho de ex-presidentes e do presidente que acabou de sair, da atual presidente, ele conseguiu montar uma estrutura de receita importante com o estádio novo, mas ele teve um apoio fundamental também de mecenas. E nesse caso do Palmeiras, uma mecenas e isso não é ilegítimo, não estou fazendo nenhuma crítica, mas com uma expectativa de assumir o processo político, de ser presidente do clube como agora o é. Então, são relações frágeis. Muito mais segura seria a relação para o clube e para o mecenas se o mecenas fosse, por exemplo, adquirente de 25% das ações do clube. Não precisava ser o controle. Mas o dinheiro que a Crefisa colocou no Palmeiras, que a senhora Leila Pereira colocou na empresa dela, e que os mecenas do Atlético colocaram, estariam muito mais garantidos e seguros, e eles podem conversar com qualquer advogado que vai confirmar isso, se eles fossem adquirentes de, por exemplo, 25% das ações do Atlético e 25% das ações do Palmeiras. Isso só pode acontecer como SAF. Como associação, você fica sempre torcendo para o mecenas acordar de bom humor. Se o mecenas um dia acordar de mau humor, a esposa reclamar com ele, os filhos reclamarem, pode acontecer de um dia para o outro o mecenas abandonar e você ficar lá com os jogadores caríssimos, tendo que pagar o salário deles, e a gente já viu isso acontecer no futebol brasileiro. O especialista em direito desportivo, José Mansur, ressalta que no Brasil, alguns times avançam na transformação. O América Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, além do Curitiba, que analisa o modelo. Em São Paulo, nenhum time grande é empresa. E a gigante de energéticos Red Bull
viabilizou no interior do estado a compra do Bragantino, que virou Red Bull Bragantino. Mansur avalia que o sucesso do clube empresa vai forçar uma mudança nos times que vivem apenas de história ou para fugir do rebaixamento. Procurador-Geral da República Augusto Aras pede que o STF prorrogue por 60 dias o inquérito que investiga 9 deputados e também o senador Romário Faria por mau uso da cota parlamentar. A Procuradoria encontrou indícios de uso irregular da verba a partir da análise de material de busca e apreensão, quebras de sigilo telefônico, bancário e fiscal, que apontaram suspeitas da existência de um forte esquema de falsidade ideológica, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Além de Romário, são investigados os deputados Sérgio Brito, Carlos Henrique Amorim, Silas Câmara, Danilo Jorge de Barros Cabral, Benedita da Silva, Fábio de Almeida Reis, Jéssica Rojas Salles e Fausto Pinato. A gente segue com mais notícias aqui no Jornal Jovem Pan. Familiares fazem homenagens a cantores sertanejos que morreram no ano passado. Beatriz Manfredini. A esposa do cantor Maurílio, Luana Ramos, pediu força e entendimento a Deus para enfrentar os próximos dias e a vida sem o parceiro. Ao postar uma foto do cantor dormindo, ela escreveu, em referência à música de maior sucesso dele, nessa última sexta-feira de 2021, literalmente, sextou com S de saudade. Maurílio foi internado na madrugada do dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação de um DVD de uma dupla sertaneja. Ele chegou a cair no palco e, depois de ficar 2 semanas internado em um hospital de Goiânia com diagnóstico de tromboembolia pulmonar, morreu na última quarta-feira aos 28 anos. Luana escreveu que o marido vai iniciar 2022 descansando nos braços do pai, mas questionou o que vai ser do ano novo e da vida dela daqui para frente. A esposa do cantor relembrou ainda momentos dos dois juntos. A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, também se pronunciou sobre a virada do ano. Em fotos publicadas na chegada de 2022, ela agradeceu o apoio do fã-clube da filha. Somos gratos a vocês pelo carinho, orações, por tudo que são para nós. Ruth pediu ainda o fim da angústia, dor e sofrimento em todas as áreas da vida das pessoas. A Prefeitura de São Paulo aprova número recorde de desfiles de blocos de rua na cidade. Daniel Lian. A Prefeitura de São Paulo aprovou os desfiles de 696 blocos para o Carnaval de 2022. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras ainda celebrou o número por representar um recorde, pois em 2020 foram 644. Por outro lado, houve 64 cancelamentos. A administração municipal, apesar da autorização, diz que o evento permanece condicionado à situação da pandemia na maior cidade do país, observando os números de casos, mortes e internações por coronavírus. Baseada no panorama epidemiológico, ainda não se sabe claramente quais indicadores a Prefeitura de São Paulo usará para avaliar se mantém ou não a realização dos desfiles. Os gestores municipais apontam que o monitoramento está sendo feito e, se houver necessidade de suspender a festa, como ocorreu no Réveillon da Avenida Paulista, a medida será tomada com base na ciência. Alguns blocos já optaram pelo cancelamento, entre eles o da cantora Daniela Mercury, Pipoca da Rainha, e Glória Groove, Bloco das Gloriosas. A produtora de funk Condzilla, que organiza o bloco do Condzilla, também desistiu, assim como o ator e cantor Tiago Abravanel, que comandaria o bloco do Abrava. Entre os confirmados estão o bloco da Anitta e o da Orquestra Voadora. A capital paulista registra até o momento 69 casos da variante Ômicron. Pela 11ª vez, o Brasil ocupa uma cadeira não permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Ao lado de México e Noruega, entre outros países, o Brasil terá a responsabilidade de manter a paz e a segurança mundial. Entenda mais na reportagem de Marcelo Matos. O Brasil volta a integrar o Conselho de Segurança da ONU. O assento não permanente valerá para o biênio 2022-2023. O retorno ocorre após 10 anos e será o 11º da história. A última vez tinha sido 2010-2011. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é formado por 15 países, com direito a voto, mas são membros permanentes apenas os Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, também com poder de veto. Os demais 10 assentos são temporários e os países são eleitos de forma rotativa, em mandatos de 2 anos. Os temporários serão Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana, que tomam posse com o Brasil, e ainda a Irlanda, Índia, México, Noruega e Quênia, que ficarão até o final de 2022. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem responsabilidade pela manutenção da paz e segurança mundial. O Brasil participa de 7 das 12 operações de paz da ONU e terá como prioridades a prevenção e a solução pacífica de conflitos, a eficiência das missões de paz e das respostas humanitárias às crises internacionais, a consolidação da paz mediante ações voltadas para o desenvolvimento, o respeito aos direitos humanos e a maior participação das mulheres nas ações de promoção da paz e da segurança internacionais. O governo brasileiro busca há muito tempo um assento permanente no Conselho. O país integra o G4, grupo formado também pelo Japão, Alemanha e Índia, que defende mudanças no Conselho da ONU. E uma última notícia antes da gente encerrar o jornal Jovem Pan. Pesquisadores de Israel identificaram neste sábado o primeiro caso de flurona. É esse mesmo nome, flurona, que é uma dupla infecção por Covid e também por gripe. Claro que eles estão suspeitando que há mais casos no país, mas este é o primeiro caso oficial identificado. E agora a gente encerra essa edição do Jornal Jovem Pan e eu agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência neste sábado. E a gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite e até lá. Jornal Jovem Pan. Realização Jovem Pan News.